Olá galera, tudo bem? Bom, hoje dando prosseguimento na nossa aula, a gente vai falar sobre tectônica de placas, dando prosseguimento naquela geologia, né? Semana passada a gente falou sobre a estrutura interna da Terra, falamos sobre o núcleo, sobre o manto e falamos sobre a crosta, né? A litosfera, que como eu falei semana passada era o foco principal dos nossos estudos, dessa parte do conteúdo. E a partir daí a gente dá prosseguimento, então, nessa parte, né? E a gente entra em tectônicas de placas, e deriva continental. Antes disso, é importante a gente salientar, falar sobre forças endógenas, ou forças internas, ou agentes internos também pode ser denominado. A gente vai ver a partir daqui que a superfície terrestre, no caso, ela está em constante modelagem. Então, questões de montanhas, picos, relevos, depressões. Essa superfície terrestre vão estar sempre em constante modelagem. E um dos porquês dessa modelagem é as forças endógenas. A gente vai ver também nas próximas aulas que tem as forças exógenas também, mas hoje, por enquanto, a gente vai ficar só nas forças endógenas. Tudo bem? Então, o que são essas forças endógenas, né, ou forças internas? Elas são pressões que vão vir do interior da Terra, principalmente ali do manto. Então, aquele manto que a gente viu, o manto pastoso, magmático, vai ser da onde vai vir essa pressão que vai resultar em alguns fenômenos, no caso. Um dos, um dos motivos, até pegando essa pincelada que eu falei sobre o manto, um dos motivos dessas pressões são as correntes convectivas. Então a gente já falou delas semana passada, a gente vai falar um pouco mais hoje sobre elas. É de extrema importância entender o que é uma corrente convectiva. Então, um dos motivos dessa pressão são as correntes convectivas e os fenômenos magmáticos, coloquei magmáticos ali, mas é magmáticos, que são o que? São ali o manto, no caso, o manto, repito, pastoso, magmático, está em constante movimento. Então, esse fenômeno é o que vai motivar as pressões internas da Terra, vindas do interior da Terra. E a consequência dessas movimentações vão ser erupções vulcânicas, né? A gente vai falar semana que vem sobre o vulcanismo, os movimentos das placas tectônicas, a gente vai falar sobre isso hoje, dobramentos, falhamentos, todas essas consequências, vamos dizer assim, estão todas ligadas no quê? Nesse, nesse, Nessa questão do relevo, da superfície terrestre, no caso, essa modelagem. Então, o surgimento de montanhas, o desaparecimento de montanhas, etc. Então, tudo isso está ligado ao quê? Forças endógenas. Mas, repito, também vai ter forças exógenas, que a gente vai falar mais para frente. Então, quando eu falar sobre as forças endógenas, eu vou falar, ó, lembra lá sobre as forças endógenas? Então guardem isso. Mas aí, resgatando essa bela imagem desse filme, da Era do Gelo, os continentes já estiveram unidos? Então hoje, a gente conhece a conformação hoje. Então vou até pegar aqui aqui. Essa imagem aqui é a conformação dos continentes hoje. Então ali, vermelho, o continente americano, tem América do Sul, América Central, América do Norte, o, o continente europeu, que fica mais ao extremo norte do planeta, a Oceania ali, representada pela Austrália, a Cade Verde, né? A Austrália, Nova Zelândia, que mais está aqui ao sul, né? Bem no extremo ali do mapa. Essa é a conformação atual. Então, atualmente, os continentes são separados dessa forma. Sempre foi assim? A partir de um certo momento, e a partir de algumas observações,
Nesse período inicial, eram mais por observações mesmo. Não tinha um estudo muito tecnológico, claro. Então era muito por observações. Um dos primeiros cientistas que observaram que a Terra poderia, em um certo momento do período dela, daqueles 4,6 bilhões de anos, poderia estar unida, foi o Francis Bacon. O Francis Bacon aí desenhou esse mapa da esquerda, aí, ó, é uma autoria dele. E ele observou o quê? Que o continente sul-americano, ele tinha um litoral, o litoral brasileiro no caso, que se encaixaria perfeitamente no litoral oeste da África, do continente africano. Então, seria bem um encaixe perfeito. Ele começou a observar isso. Ele não postulou nenhuma teoria muito a fundo, foi mais anotações, etc. Mas o grande cientista ou criador, né, que estudou isso a fundo mesmo, essa questão dos continentes, inclusive ele que postulou, o criador da teoria da deriva continental, ou deriva dos continentes, foi o Alfredo Wegener, ou Alfred Wegener. O que ele postulou nessa teoria? Ele postulou que ancestralmente, ou seja, antigamente, as massas continentais, então todos os continentes, estariam todos juntos. Então seria só um supercontinente. Então pense, Europa, África, a Ásia, Oceania, tudo junto, num continente só. Seria um supercontinente. Ele deu o nome desse supercontinente de Pangeia. Então, quando vocês ouvirem falar Pangeia na geografia, é o supercontinente. Além disso, além desse trecho, ele também postulou que essa Pangeia teria se fragmentado. Então, teria um grande continente e a partir de um certo momento, essa Pangeia se fragmentou e os continentes se afastaram um do outro. E acabou por ocasionar repito, o atual cenário de continentes hoje em dia, atualmente. Então essa é a teoria dele. Então, isso aqui, como eu falei, isso aqui é a atual conjuntura, separadamente. O que tinha na ideia do Wegener? Esse desenho. Então, isso aqui é a Pangeia. Então, vocês veem, ó. Vou até dar uma aproximar aqui, ó. Aqui, ó. Vocês verem o continente africano, o continente sul-americano, a Austrália, a Oceania, no caso, a Eurásia, que seria a união entre Europa e Ásia. Então, tudo junto, ó, um supercontinente. Não tenha mais nada no planeta, só esse supercontinente. Então, ó, só para contextualizar, seria esse supercontinente. Ele existiu na faixa de 250 milhões de anos. Então, lembra lá que eu falei lá que é muito importante ter uma consciência de números, no caso, porque 250 milhões é muito tempo. É muito mesmo, assim, não é do dia para a noite. E além disso também, ele postulou também que além desse supercontinente, teria a Pantalasa. A Pantalasa seria todo o oceano que circundaria, estaria em volta da Pangeia. Tudo bem? Então você teria a Pangeia, teria uma massa de terra, no caso, e em volta dessa Pangeia teria um super oceano. Então você só teria água, praticamente, no resto do planeta. Esse super oceano se chamaria Pantalasa. Tudo bem? Quais são os argumentos do Wegener, no caso? O primeiro e mais claro, assim, os argumentos morfológicos. Então, como eu já falei, tanto no Bacon, no Francis Bacon, sempre se teve muito uma visão sobre o continente sul-americano e o continente africano. Se você colocar um ali, como está na imagem, um na imagem do outro, juntas, o contorno dessa parte do litoral oeste
sul-americano e leste sul-americano e oeste africano, se você conseguir juntar, você vai ver que é um encaixe perfeito, como está na imagem ali, ó. Você vê que é um encaixe muito perfeito. Então, um dos principais argumentos morfológicos, um dos principais argumentos da existência da Pangeia é esse argumento morfológico, que os continentes eles se encaixariam perfeitamente, no caso. Tudo bem? Um outro argumento também é o paleoclimáticos também. E um dos exemplos mais claros do paleoclimático é na Groenlândia. Groenlândia, como acho que todo mundo já conhece a Groenlândia, é uma massa de terra que tem ao extremo norte do planeta, muito fria, muito gelada, praticamente lá próximo do Polo Norte. Só que na Groenlândia se tem registros de reservas de carvão mineral. Só que o carvão mineral ele só é depositado, vamos dizer assim, só é fabricado naturalmente em florestas de regiões tropicais. Então, só em florestas de regiões tropicais é que se consegue fabricações de depósitos de carvão mineral. O carvão mineral é oriundo de matéria vegetal, de árvores, então árvores que morrem. A gente vai ver sobre o carvão mineral mais para frente, mas o que acontece? A árvore ela morre e é depositado em cima dela areia, vamos dizer assim. E a partir dessa compactação é que é formado o carvão mineral. Só que, repetindo, o carvão mineral é só a partir de florestas tropicais. Então aí fica aquele argumento, como que se tem reservas de carvão mineral na Groenlândia, sendo que a Groenlândia hoje em dia está no extremo norte do mundo, do planeta. Então não tem floresta tropical. Então esse é um argumento também no caso que corrobora com essa teoria da Pangeia no caso. Um dos mais legais, e até porque envolve um pouco a biologia também, é os argumentos paleontológicos. E o que seria isso? Os argumentos paleontológicos, ele remete ao quê? Foi encontrado fósseis, no caso, principalmente esse Mesosaurus ali, ó, do lado esquerdo ali, ó, inferior. Esse Mesosaurus foi encontrado fósseis, então vestígios, no caso, no litoral brasileiro e no litoral africano. Então foi encontrado os fósseis dessa mesma espécie no litoral brasileiro e no litoral africano, hoje em dia. Aí a pergunta fica, qual que é a pergunta que fica, né? Um animal que foi provado que ele não voava, ele não conseguia nadar, não conseguia nadar, então ele não nadava, não voava. Como que ele conseguiu ter fósseis no litoral brasileiro e no litoral africano? Como que pode isso? Esse motivo. Então, num certo período, essa espécie viveu na Pangeia, onde tinha o continente africano e o continente sul-americano eram unidos, e ele viveu nessa região. Só que aí houve a fragmentação, e aí se tem esses dois registros fósseis de mesma espécie, deixar bem claro. Tem outros também, como está ali descrito ali também, algumas, até mesmo flores, plantas, né, na verdade, espécies de plantas que foram encontradas em 2 continentes, até 3 continentes, já se observou alguns fósseis. Então tudo isso. Como que você encontra fósseis de espécies que não voam, não nadam em 2 continentes separados atualmente? Por causa, é um argumento que corrobora
com a teoria da Pangeia. Tudo bem? Os geológicos. Os argumentos geológicos é em questão de rochas. Então foram encontrados também rochas, então rochas de mesma idade, então elas vão ter a mesma idade, de mesmo tipo de rocha, então ó, mesma idade, mesmo tipo e formado, então formado no mesmo período de tempo. Então esses três tópicos. Então uma rocha de mesmo tipo, mesma idade e mesmo formado no mesmo período de tempo. Só que em dois continentes distantes. Também foi encontrado isso no continente sul-americano e no continente africano. Na imagem da fotinha aqui, eu vou aproximar para vocês. Aqui. Por exemplo, nesse trechinho amarelo ali, ó, do continente sul-americano com o continente africano. Nesse trecho aí dos dois continentes foram encontrados esse tipo de rochas. Então, mesma idade, a rocha tem a mesma idade, mesmo ano de formação e mesmo tipo. Então, a partir disso, foram observados esse argumento também. Então, esses são os quatro, né? Os quatro argumentos que corroboraram com a teoria do Wegener. Então, esses quatro, questão dos animais, fósseis de animais, de rochas, morfologicamente, o formato, e questão glaciais, foram o que mais corroboraram com essa teoria do Wegener. Então, assim, e essas teorias são até hoje perfeitamente usadas, no caso. Mas, atualmente, o que aconteceu? Né? O Wegener, ele não tinha um porquê de ocorrer isso. Então, ele falava que os continentes estariam unidos, se fragmentaram, mas ele não tinha um porquê, não conseguiu chegar a uma resposta, o porquê que ocorria isso. Ele chegou a falar sobre rotação de terra, o movimento de rotação, poder influenciar, mas não comprovou nada. Só que a partir, principalmente da metade do século passado, principalmente após a Segunda Guerra, com os avanços tecnológicos, e principalmente com a fabricação, né, dos submarinos e dos radares, começou a ter estudos mais aprofundados sobre as placas tectônicas, sobre a superfície terrestre. Começou a chegar a teorias mais concretas de fato. Então, deixar claro, o que mudou e corroborou com a teoria do Wegener foi a fabricação de pós-Segunda Guerra Mundial de submarinos e de radares. Tudo bem? Só que atualmente a gente tem a teoria das placas tectônicas, a principal teoria aceita pela geografia. Então, é a teoria estudada, já comprovada empiricamente e tudo mais. Então, é a principal teoria hoje da crosta terrestre, no caso. Como eu coloquei ali, ela é em 60, então 60 é o ano que de fato descrevem ela. Até então, como eu falei, tinham-se muitos estudos usando submarinos, usando radares, etc. E em 60 é que de fato batem o martelo. O que ela fala de fato? Ela fala que a litosfera, ou seja, a crosta terrestre, ela está dividida em várias placas. Ela vai estar dividida em várias placas, a crosta terrestre. Então pensa, na semana passada eu falei sobre pensar num ovo para pensar sobre as estruturas da Terra. Ali a gema seria o núcleo, a clara seria o manto e a casca do ovo seria a crosta.
Então, na teoria da placa tectônica, a casca do ovo estaria toda trincada. Então, imagine, toda trincada a casca do ovo. Seria de fato a teoria das placas tectônicas, ou tectônicas de placas. Então, estaria dividido em diversas placas. Inicialmente falaram em 12, existem 12 grandes placas. Então, a gente tem 12. Vou até aproximar aqui, ó, esse desenho. Então, aqui, ó, a gente tem essas 12 grandes placas, então como placa sul-americana, africana, norte-americana, de Nazca, e algumas menores. Então, por exemplo, a, a Las Filipinas é uma placa menor, a própria placa de Nazca mesmo é uma placa menor. Tem as grandes placas, então, Eurásica, a Indo-Australiana. Então, ao total, fala-se que chega até a 20 placas, se for contar até as pequenas placas. Mais grandes placas mesmo, são 12 placas. Tudo bem? Então, tudo isso aí, ó, como está dividida a crosta terrestre, as placas tectônicas. Essas placas, então, a litosfera em si, ela se movimenta. Então, a teoria diz o quê? Que essa placa vai se movimentar na atenosfera, então, sobre o manto. Então, você tem aqui, ó, uma placa, aqui, ó, tem um Lego. Tem aqui uma placa aqui, e essa placa ela vai se movimentar em cima do manto. Então, o movimento que ela tem, ela faz em cima do manto, ou da atenosfera, como também pode ser chamado. E um dos termos muito utilizado, até para vocês pensarem sobre esses conceitos dela dividida, é a colcha de retalhos. Então, pense numa grande colcha. E essa como uma crosta de fato. Então, a litosfera. Só que essa colcha estaria toda cheia de retalhos. É como seria a crosta. Então, você teria uma grande crosta e ela seria toda retalhada, no caso. Então, toda quebrada, de fato. Então, você teria placas grandes e pequenas placas, de fato. Então, ela não seria inteiriça, vamos dizer assim. Então, a crosta, ela não seria algo inteiriço, de fato. Então, ela seria toda dividida. Tudo bem? Como um quebra-cabeça, vamos dizer assim. Ok? Tem até uma analogia melhor aqui. Pensa numa bola de futebol. Vocês já viram que uma bola de futebol, você tem os gomos da bola. Então, onde tem a costura da bola de futebol. Então, você tem os gomos da bola. Ela não é inteiriça, a superfície da bola. Esses gomos seria o quê? Seria as placas. Tudo bem? A gente vai ter dois tipos de placas. Então, a gente tem a placa oceânica, que ela vai ficar onde? Obviamente, ali no submersas no oceano. Então, as placas oceânicas, o oceano vão ficar em cima delas, ali. E as placas continentais, logicamente também, são as placas onde os continentes vão estar em cima delas. Tudo bem? Deixar claro, as placas em si não acabam, os continentes em si não acabam na placa. Então, por exemplo, pensa que o amarelinho é o continente e o verde é a placa continental. Você pode tranquilamente ter isso aqui, ó. Então você tem o continente até aqui e você ainda tem um pedacinho de placa continental. Então o continente em si não está exatamente em cima da placa. Então o contorno da placa é maior do que o continente, ok? Vou até mostrar uma aqui, ó. Essa imagem aqui está muito boa. Olhem ali a placa sul-americana. O contorno do Brasil é o azul, da América do Sul, de fato. Vocês estão vendo que a placa sul-americana, ela vai até no meio do Oceano Atlântico. Aqui, ó.
Aqui. A placa sul-americana vai até o meio do Oceano Atlântico. O contorno do continente sul-americano, ó, é isso aqui. Então vocês estão vendo que tem até um pedaço a mais. Então, o continente, ele não é exatamente o tamanho da placa. A placa, ela vai ser maior. Tudo bem? Ou, às vezes, alguns continentes até vão ter 2 ou 3 placas de fato. Mas geralmente um continente fica bem em cima da placa. Ok? Bom, e por que que as placas se movem, né? Então foi a grande questão que o Wegener não conseguiu responder. Que são o quê? São as células de convecção. São ali os movimentos convectivos que a gente falou na aula passada. Falei no comecinho dessa aula. Então, é por causa desse movimento que as placas vão deslizar uma nas outras. Então, aqui ó, lembra que na aula passada eu falei para vocês, fisicamente, o que acontece? Uma substância fria, ela é mais densa. Então, quando ela está você tem uma substância mais fria e uma substância mais quente, a tendência é o quê? Fazer esse movimento. A substância fria, ela sempre vai para baixo da substância quente. Então, por exemplo, quando vocês esquentam uma água no fogão, vocês, por exemplo, começam a deixar esfriar. A parte mais quente da água, ela vai para cima. E a parte mais fria vai para baixo, no caso. É a mesma coisa que ocorre no manto. Então, como eu falei semana passada, o manto, a parte mais fria vai para baixo e a parte mais quente vai para cima. E assim, consequentemente. Então, quando a parte mais fria for para baixo, ela vai entrar em contato com o núcleo, vai esquentar. Enquanto isso, a parte que estava em cima, ela vai começar a esfriar e ela vai para baixo. Indo para baixo, ela vai começar a esquentar, só que a parte de cima está esfriando e vai fazer esse movimento de novo. Então, esse movimento vai ser sempre, não vai parar de forma alguma. Então, sempre vai ser constante, vamos falar assim. E esse vai ser a célula de convecção, como está na imagem. Ó. Então, você tem o movimento que vai ser assim, ó, movimento bem linear, vamos dizer assim, bem oval, vamos dizer assim. O que vai acontecer com isso? Esse movimento que vai ocorrer, então aqui ó, tá as duas placas, elas vão se movimentar. Então aqui ó, o manto ele vai se movimentar embaixo e as placas vão ter esse movimento, tudo bem? Por causa do quê? Por causa do manto. Só que aí a gente vai ter alguns tipos de limites. Então vocês viram que tem diversas placas. Só que algumas placas elas vão ter alguns movimentos, outras placas vão ter outros movimentos. Tudo isso regido por quem? Pelo manto, ok? Um dos movimentos são os convergentes. O que é uma coisa convergente? Sempre pensam assim, convergente são coisas que se gostam, vamos dizer assim. Então, quando você converge com uma pessoa, é que você está concordando com ela, vamos dizer assim. As convergentes, elas vão fazer esse movimento aqui, ó. Aqui. Ó, elas fazem esse movimento. Então, uma vai convergir na outra. Então, elas se chocam uma na outra. Ok? Só que aí vai ter, você imagina duas placas convergindo. O que vai acontecer? A placa mais densa, então a placa, geralmente a placa oceânica, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai para baixo. Como está na imagem aqui, ó. Como está nessa imagem. Então você tem aqui, ó, a placa oceânica vai se movimentar, vai se chocar com a placa continental, só que a placa oceânica vai para baixo. Vai formar algo que a gente chama de zona de subducção. Ok? Quais são as consequências dos limites convergentes? Fossas oceânicas,
Por exemplo, a gente tem uma fossa muito conhecida chamada Fossa de Mariana, que fica ali no Oceano Pacífico. É o lugar mais profundo do oceano. Tem mais de 11 mil metros de profundidade. Por que ocorreu essa fossa? Porque ela fica no limite de duas placas convergentes. Então você tem duas placas aqui, ó. Não aproxima mais. Bem onde está marcando a setinha ali, ó, você tem duas placas. Elas são convergentes. Então elas se aproximam uma da outra. Uma faz assim, ó, vai para baixo. O que vai acontecer? Forma uma fossa, que é uma zona de uma grande profundidade. O que vai ocorrer também? Outros consequências também. Vulcões. Então a gente vai ver semana que vem. Em limites convergentes tem uma grande propensão a ter vulcões. Sismos. Por que sismos? Lógico, ó, você está dando um choque de placas tectônicas. O que vai acontecer? Qualquer movimentinho mais errado, vamos dizer assim, mais errado, qualquer movimento errado ali, ó, você vai ter um abalo de uma força incrível, enorme. O que ocorre? Sismos. Então, terremotos, vamos colocar assim. Um exemplo de limite convergente, vou até voltar aqui, é a placa sul-americana com a placa de Nazca, que vocês estão vendo ali, ó. A placa de Nazca com a sul-americana, elas são movimentos convergentes. Por isso que, primeiro, se formou a Cordilheira dos Andes, que fica ali na região do Chile. Por isso que na Cordilheira dos Andes você tem, no Chile como um todo, no Peru, no Equador, você tem muito terremoto. Você tem muito vulcão. Então, você tem muito vulcão na Cordilheira dos Andes. Alguns já que não são mais desativados, vamos colocar assim. Mas você tem muito vulcões. Então, tudo por quê? Porque são limites de placas convergentes. Ok? Vou voltar aqui. A gente vai ter o outro limite, que é o quê? O divergente. O próprio nome já diz. O que é uma coisa divergente? Que diverge. Então, quando você diverge uma pessoa, você não quer papo com ela. Por quê? Você quer se afastar dessa, tá divergindo dela. Por quê? Então, você não gosta dela. É a mesma coisa no limite. Um limite divergente, no caso, são placas que se afastam. Então aqui duas placas, elas vão se afastar uma da outra. Ok? Se afastando dessa placa, o que vai acontecer? Então você se afasta as placas, vai entrar aqui, ó, no meio, vamos dizer assim, conteúdo magmático. Então, lava, no caso, vai ter. O que vai acontecer com isso? Você vai ter vulcões, então, mas vulcões muito superficiais, não são vulcões tão profundos. Rifts, o que é rifts? Rifts são trechos onde vai formar vales. Então são trechos, por exemplo, aqui, se afastou as duas placas. Vai formar uma grande depressão aqui entre as duas placas. Dependendo do lugar, se principalmente for em regiões continentais, pode até se quebrar, pode até se afastar, formar ilhas, por exemplo. Um dos casos é o Rift Valley, que fica na costa leste da Africana, que é bem nesse trecho que vocês estão vendo, bem nessa pontilhada que vocês estão vendo. Ali tem é um encontro de duas placas, a placa africana e a placa que está de Somália ali, né? Mas é a placa indiana. Essas placas são divergentes, então elas estão se afastando uma da outra. O que vai acontecer? Bem nesse trecho aí que vocês estão vendo, esse pontilhado, vai se afastar, vai começar a formar um trecho de mar, aí, um trecho do oceano, e vai acabar formando uma ilha. Então esse trecho que vocês estão vendo ali, ó, vai se separar do continente africano. Quanto tempo? Milhões de anos, não vai ser amanhã. Então vai demorar muito tempo mesmo.
Então não espere que vai ser amanhã, porque não vai. Mas essa é a consequência de duas placas divergentes que estão sobre o continente. Tudo bem? Das placas divergentes mais famosas que tem é a placa que está entre o continente sul-americano e a placa que está entre o continente africano. Um dos principais pontos, principalmente que formam no oceano, de fato, quando se tem duas placas divergentes, então duas placas que se afastam, são dorsais. Dorsais são grandes relevos. Então você está aqui, ó, se afastou. O que vai acontecer quando se afastar? Vai ser preenchido aqui, ó, o vácuo que ficou vai ser preenchido com conteúdo magmático. E vai formar o quê? Vai formar dorsais. O que é uma dorsal? A dorsal é um conteúdo bem pontiagudo, vamos dizer assim. Vocês estão vendo a imagem que vai de fora a fora, ó, no continente do Oceano Atlântico, que leva o nome de dorsal mesoatlântica. Como que se chegou nesse... E esse caso da dorsal foi um dos argumentos para corroborar com a teoria das placas tectônicas. Se usaram submarinos, como eu falei, radares também, e acabou se encontrando essa dorsal. Então, um grande relevo, no caso, que se mostra o quê? Que esse trecho, as placas sul-americana e a placa africana, elas estão se afastando. Tudo bem? Para vocês terem uma noção, por ano, a placa africana da placa sul-americana, elas se afastam na faixa de 3 centímetros. Então, por ano, elas se afastam 3 centímetros. Então, a gente está se afastando do continente africano. Tudo bem? E um outro limite também, o último limite aí, é o limite transformante. Então, ó, recapitulando. Limites convergentes, eles se chocam. Limites divergentes, eles se afastam. Então, ó, se afastam. E os limites transformantes, eles meio que ficam nesse movimento aqui, ó. Eles nem se chocam e nem se afastam. Então eles ficam ali, um no outro, fazendo esse movimento aqui, ó. Então vocês estão vendo a imagem ali, ó. Eles vão fazer esse movimento. Qual que é o grande problema dos limites transformantes? Eles não vão ter nenhum, não vão produzir vulcões, não vão produzir montanhas, mas eles guardam, por eles ficarem assim, nesse movimento, eles guardam uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de energia mesmo. E eles são bem famosos, esse tipo de limite, pelos sismos, então terremotos, e falhas. Então, são os dois grandes características de limites transformantes. Tem uma falha, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, todo mundo de vocês, aqui não, vocês já devem ter ouvido falar. Tem um filme muito bacana, né? Mais ou menos, mas um filme de ação bem bacana. Não é fiel cientificamente, mas é bacana do ponto de vista de ação, vamos dizer assim. Que é a Falha de San Andreas. Tem um filme, Terremoto, Falha de San Andreas. A Falha de San Andreas, ela fica em Los Angeles, então ali no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E se tem vamos colocar um medo muito assim, que esse limite que tá assim, ó, um dia ele pode ter uma força tão enorme que ele vai quebrar o braço, ele vai desprender o braço ali dos Estados Unidos, que fica a Califórnia. Se você for pegar o mapa dos Estados Unidos, ele tem tipo um bracinho continental. E esse limite
transformante, ele passa bem em cima dessa região. Então você tem muito medo de, possivelmente, essa falha ter algum deslocamento muito grande e ter uma catástrofe enorme. Além disso, porque a região do, da Califórnia, Los Angeles, São Francisco, tem uma grande população. Então resguarda uma grande população naquela região. Então você tem muito medo que a falha de San Andreas pode vir ter um certo deslocamento anormal e sofrer uma catástrofe geológica, no caso. E aquela região é famosa, até atualmente tem um pouquinho menos, mas é famosa por diversos terremotos. Já teve terremoto em São Francisco, terremoto em Los Angeles, San Diego. Então é bem famosa por esses acontecimentos, no caso. Para terminar, então, e envolver a minha biologia no meio, tem alguns a questão da Pangeia é muito engraçada porque ela contribuiu e da fragmentação dos continentes, contribuiu muito para a evolução biológica. Por exemplo, porque esses três tipos de animais são marsupiais. Então, ou seja, tem marsúpio. O que é o marsúpio? É a bolsa que o canguru guarda o filhote dele. Isso é um marsúpio. Por quê? E isso caracteriza ser marsupiais. Tipo lá o Zubumafu. Não tem nada a ver isso. Mas enfim, eles são marsupiais. Só que marsupiais só tem na Oceania, então cangurus e koalas e alguns outros. E na América do Sul, o representante mais famoso dele é o gambá. O gambá é um marsupial. Por que só tem nesses três continentes? Você não vê marsupiais na Europa. Você não vê marsupiais na África. Por quê? Por causa dessa conformação. Vou até aproximar aqui, ó. Dessa conformação que era até então a Pangeia. Então você vê, ó, que o continente sul-americano, a África, a Antártida, que hoje é um continente praticamente sem vida, e a Austrália, eles estavam todos na mesma região. O que ocorreu com isso? Se teve os marsupiais nessa região. Então se resguardou os marsupiais nessa região. Inclusive essa questão de evolução biológica é até engraçado na própria Austrália. A Austrália, por ter sido um país, né, uma grande ilha, que se fragmentou muito cedo, ele tem algumas espécies de animais que a gente não vai encontrar em lugar nenhum no mundo. E, de certa forma, até muito estranhas, vamos dizer assim, morfologicamente. É o caso do canguru, é o caso do próprio koala. Você tem alguns outros animais, principalmente marinhos também, são bem característicos da Austrália. Então, animais até gigantes, cobras cegas gigantes, sanguessugas gigantes. Por quê? Tudo por causa da teoria da Pangeia, da fragmentação da Pangeia com a evolução biológica. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Como eu falei, né? Então só existe marsupiais na Oceania e na América do Sul. Aqui dá uma conformação, né, como que ocorreu essa fragmentação. Então a gente vê, ó, a 225 milhões, 250, a grande massa junta ali da Pangeia começou a se fragmentar. Então primeiramente se teve a Laurásia e a Gondwana. Laurásia, que era oriunda de Europa, Ásia e América do Norte. A Gondwana, América do Sul, África, Oceania e a Índia ali também. Depois, passou um tempo, começou a que é esse de baixo aqui, ó, esse de baixo, começou a aparecer mais a conformação normal há 100 milhões de anos atrás. Na verdade, eu copiei o mesmo mapa.
Mas depois disso, se tornou o que a gente conhece hoje dos continentes. Então, atualmente, é aquele mapa que eu mostrei no começo da aula para vocês. Os continentes estão ainda em movimento, então, daqui 100 milhões de anos, vai ter uma outra conformação dos continentes. Daqui 200 milhões, se tiver terra, se tiver ser humano, ainda vai ter outra conformação de continente. Então, isso é para deixar bem claro. O, o, os continentes estão em constante movimento, ok? E para finalizar, uma perguntinha que eu deixo, né? E também respondo. Qual que é a diferença da teoria continental para a teoria das placas, da teoria da deriva continental para a teoria da tectônica de placas? Qual que é a grande diferença uma da outra? Deixando claro, uma não anula a outra. Então, deixar bem claro que o Wegener teve construções incríveis em relação à geologia. Mas qual que é a grande diferença uma da outra? A da deriva continental falava que os continentes se movimentavam. Os continentes se movimentavam. A da tectônica de placas falam que as placas que se movimentam. Então, os continentes que estão em cima da placa, eles se movimentam por quê? Por causa das placas. A da deriva continental falava o quê? Que apenas os continentes se movimentavam. Ok? Então essa é a diferença uma da outra. Ok? Bom, então por isso hoje era só isso. Abraço, qualquer pergunta, vocês sabem que no Facebook, pode sempre perguntar à vontade, qualquer matéria, qualquer conteúdo, ok? Abraço, se cuidem.